Me desculpa. Depois, agora deu Ok. certo, colocaram para gravar. Ok. A Iapo deve ter conseguido entrar aí, deu tudo certo. Então, vamos orar, pastor? Sim. Eu posso fazer a primeira oração e o senhor fica com a segunda? Sim. Oremos, então. Grandioso Pai, eterno Deus, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Eu te agradeço, Paizinho, porque por tantos dias tem sido difícil estar nesse cantinho a te adorar como agora estou. Mas te louvo porque hoje o meu coração se alegra. Hoje me sinto, posso dizer, melhor, Pai. E eu sei que o Senhor há de completar a boa obra que o Senhor começou em mim, não apenas física, mas principalmente espiritual. Obrigada, Senhor, por cada dia se achegar mais pertinho de mim e abrir os meus olhos e me mostrar que o Senhor está aqui. Às vezes não é fácil, mas olha como os pássaros estão a te louvar antes mesmo de o dia clarear. E às vezes nós temos tanta dificuldade de sair da cama. Obrigada, Senhor, pela vida do teu servo, do pastor Rogério, que se dispôs a falar conosco não apenas nessa manhã de terça-feira, mas por todo o mês de outubro. Obrigada, Senhor. Obrigada. A tua palavra está sendo aberta a cada madrugada aqui nesta sala. Tantos lares, Pai, através dessa sala estão a abrir a tua palavra durante todas as manhãs. E o Senhor, de forma miraculosa, está a manifestar através do teu servo, o pastor Rogério. E eu te louvo por ele, pela vida dele, da sua família, pelo teu ministério. Senhor, esse momento do ano não é um momento fácil para os teus servos. Todos os teus filhos que aqui se encontram e conhecem o manejo da tua igreja aqui na terra, sabem muito bem quantas tarefas eles têm a desenvolver nesses 3 últimos meses do ano. Praticamente é todos os dias, reunidos com as tuas ovelhas, em comissão. Fora, Senhor, os problemas peculiares da tua igreja, que nos últimos dias têm sido tantos, mas o Senhor tem abençoado o teu servo. O Senhor tem falado com ele de forma esplendorosa e ele tem ouvido a sua voz. E ele não tem ficado só para ele tem se disposto a transmitir para nós. Muito obrigada, Senhor. Perdoe os nossos pecados, limpa, Senhor, as entradas da nossa alma e que mais uma manhã estejamos atentos para... Amém. Eu não estou mais ouvindo o áudio da Júlia. Eu vou deduzir que a oração, bela oração, foi concluída. Eu vou dar aqui sequência, tá bem? Santo Deus de amor, louvado e engrandecido seja teu nome. Em tuas mãos, Senhor, coloco a vida de cada uma destas pessoas que ora comigo neste momento. Bom Pai, nós reconhecemos a nossa fragilidade e pecaminosidade e a nossa necessidade completa de Ti. Entendemos e aceitamos que por nós mesmos estamos completamente perdidos e que sem Ti nada somos e nada podemos fazer referente às questões que elevam o espírito, o ser como um todo. De Ti vem a disciplina que nós precisamos. De Ti, ó bom Deus, vem tudo que é necessidade do perdão, do amor, pede.
Fala conosco nesta manhã mais uma vez. Habita em nós, Senhor. Ilumina-nos para a compreensão da palavra que já foi revelada por ti, tua serva. Dá-nos compreensão nesse assunto que é tão importante. Aos casados, dê-lhes discernimento para que compreendam e conversem sobre o assunto. Para os solteiros, e a eles, Senhor, a esperança de um dia poderem, então, vivenciar a beleza que é o matrimônio. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estou... Amém. Como a gente sempre costuma dizer aqui, pastor, a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Sinta-se à vontade. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Conseguem me ouvir, pessoal? Sim. Tá bem. Sim. Sim, pastor. Consegui. Sim, Tá bem. pastor. Eu estou no concílio de pastores, e aí para não acordar o pessoal no quarto, eu tive que ir para um outro lugar que tem um barulho muito forte no fundo, por isso a minha preocupação, tá? Mas Deus vai nos abençoar. Vamos dar sequência, então. Eu quero que vocês me acompanhem, me perdoem, porque no celular, com esse aplicativo, eu não consigo abrir como eu faço em outros momentos, tá? Mas nós estamos aqui na parte os que consideram a relação matrimonial, tá? Então se esforce um pouquinho para acompanhar aí. Os que consideram a relação matrimonial como uma das sagradas ordenanças de Deus, resguardadas por seu santo preceito, serão controlados pelos ditames da razão. Lembre-se que esta expressão que será usada daqui a alguns instantes como paixão, propensão, pode ser ambígua, dependendo do contexto. Okay? Pode ser algo nocivo ou não. Vamos, como vimos ontem. Agora vamos dar, então, aqui sequência à próxima situação. Muitos poucos julgam ser dever religioso governar suas paixões. A aliança matrimonial cobre pecados das mais negras cores. Podemos lembrar aqui de Isaías 1:18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam escuros como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Saúde e vida são sacrificadas no altar da vil paixão. As faculdades elevadas e nobres são postas em sujeição às propensões animalescas. Numa outra versão estaria sexuais. O amor é princípio puro e santo, porque Deus é amor, 1 João 4:8. Mas a paixão concupiscente não admite restrição, e não quer saber de ditames ou controle por parte da razão. Então, na paixão concupiscente, isso é, na promiscuidade, na propensão maligna, é o corpo que domina a mente, e não a mente que controla o corpo. Escreve ela sobre a relação matrimonial como instituição sagrada, passível de ser pervertida. Por que ela é passível de ser pervertida? Porque para ser mantida é necessário escolher a cada dia morrer para si mesmo. Não há nada de bom em nós, e mesmo a bondade
E mesmo a bondade é fruto do maravilhoso Deus agindo em nós, Romanos 2:4, temos que lembrar sempre de João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Todos não estão conseguindo enxergar a tela ou só alguns que me deem retorno por bondade? Eu consigo ver a tela, mas a sua voz, o som está meio embolado. Eu não estou conseguindo ver nada, tá tudo preto. Só ouvindo a voz. Não, eu acho que a voz do pastor tá boa, viu? Deve ser o seu celular, a sua internet. Sim, a minha internet não está muito boa, mas para mim está tudo normal, pastor. A tela está ótima, a sua voz está muito boa, está tranquilo, pode prosseguir. Vamos orar, pessoal. Vamos seguindo aqui, firmes. O amor é o princípio puro e santo, e aí fizemos o comentário de Deus ser amor. Seguindo o próximo parágrafo. Escreve ela sobre a relação matrimonial como instituição sagrada, passível de ser pervertida. Eu expliquei sobre a questão aqui das decisões, que você tem que decidir negar a si mesmo dia a dia. Paulo diz, dia após dia, morro, 1 Coríntios 15:31. Fala de privilégios sexuais que são abusados. Em outra parte, não é a paixão que é condenada, mas a paixão vil e concupiscente. Essa palavra concupiscente ou concupiscência tem que ver com a vontade deliberada da natureza pecaminosa. Ela agindo dominante. E convém, segundo o texto, observar que Ellen White se refere à intimidade no casamento como privilégio, conquanto ela advertisse contra o grosseiro comportamento sexual no matrimônio. Ela se referiu a uma ocasião em que as afeições mantidas em devida restrição podem ser desalgemadas. Merece atento exame a declaração seguinte. Com referência ao casamento, eu diria, lede a palavra de Deus, mesmo na atualidade. Os últimos dias da história deste mundo, realizam-se casamentos entre os adventistas do sétimo dia. Como um povo, nunca proibimos o casamento, exceto nos casos em que havia razões óbvias para que do casamento resultasse miséria para ambas as partes. E mesmo então, temos apenas advertido e aconselhado. Obviamente que se você crê no dom profético e você lê algo em alguns dos seus conselhos, você entende que são conselhos de Deus para você. Porém, Deus é tão maravilhoso que ele sempre permitiu o livre-arbítrio. Sobre o parágrafo anterior, fica claro, então, e também no começo deste último, fica claro que o sexo dentro do casamento não é pecado. E que existem, infelizmente, e aí eu vou apresentar como ela apresenta, eu não me lembro dela ter citado até onde eu tenho conhecimento sobre as mulheres, embora isto exista hoje, mas vou apresentar sobre os homens, desejos animalescos que são agora levados para dentro do santo matrimônio. E aí eu vou citar aqui apenas sugestões aí para a mente de alguns não divagarem. Tudo aquilo que está diferente do que Deus colocou. E só para dar uma menção, sem ser muito invasivo, vou falar, hoje existem zoofilia, que seria a relação íntima com animais. E existem inúmeras outras práticas pecaminosas que são levadas para dentro do lar em relação ao corpo feminino. Okay?
Avançando aqui. Certa ocasião, que devido às exigências da obra em que ela e o esposo se empenhavam, a metade de um continente os separava. Ela confidenciou em carta a Tiago: sentimos todos os dias um muito sincero desejo de mais sagrada proximidade de Deus. Esta é minha oração quando me recolho ao leito, quando desperto durante a noite e quando me levanto de manhã, mais perto a ti, meu Deus, mais perto a ti. Durmo só. Isto parece ser a preferência de Maria, como a minha também. Assim tenho melhor oportunidade para refletir e orar. Aprecio estar só comigo, a menos que fosse agraciada com tua presença. Só contigo quero compartilhar meu leito. Que lindo, não é? Louvado seja Deus. Em tempo algum, ela participou de ensinos que requeressem no matrimônio uma espécie de convívio platônico, semelhante ao de irmão com irmã. Nem justificou tal relacionamento. Depois eu explico isso, o que significaria, ok? Seguimos até o fim aqui. Quando tratava com alguém que preconizasse ensinos dessa natureza, Ellen White aconselhava contra a imposição desses pontos de vista. Demorar neles o pensamento, escreveu ela, abriria o caminho para Satanás trabalhar a imaginação de maneira que a impureza, em vez da pureza, seria o resultado. Então, vamos lá. Isso que vou falar, infelizmente, é realidade em muitos lares, mas não deve ser assim. E a instrução de Deus agora para nós é que trabalhemos para que isso seja transformado. Alguns que são marido e mulher, muitas vezes bem casados, no sentido de não terem grandes problemas, decidem por N motivos, talvez os filhos, que ainda continuam dormindo com a mãe na cama, e às vezes a cama é pequena, o quarto é pequeno, às vezes alguém um tem essa dificuldade, o outro tem aquela outra dificuldade, ou tem a questão de roncar demais, a questão de se virar demais, se bater demais, acabam dormindo em quartos separados. Esta é uma das questões que ali vai ser apresentada no sentido semelhante ao de irmão com irmã. Esta prática, feita por como se fosse algo assim rotineiro, contínuo, dará brechas para a imaginação impura, ok? Então, os casais que me escutam, os maridos e as esposas que me escutam, prestem muita atenção neste detalhe. E aí vocês podem questionar, né? Imagine uma mãe que me escuta, um filho pequeno, pastor, mas a gente já acostumou, pastor, como é que nós vamos fazer? Vou dar uma breve sugestão e depois, no final da live, nos comentários, alguém pode também falar outra coisa. Sugiro que, assim, vou falar isso e depois eu sigo com outros exemplos. Então, sugiro que coloque que a mãe, e aí vai requerer um sacrifício, né? A mãe, então, deite no quarto da criança, com a criança, né, num colchão no chão, isso dependendo do tamanho, né? Se for bebê, depois você tem que colocar no berço. Se for um pouco mais velho, já dá para fazer isso na caminha. A mãe deite junto até a criança dormir, depois que a criança dormir, então a mãe se levanta e vai para o seu quarto. Existem crianças que foram acostumadas a dormir segurando o cabelo da mãe, ou tocando no corpo da mãe. E quando elas se encostam e não sentem a mãe, elas voltam a chorar. Toda vez que voltar a chorar, a mãe vai ter que levantar para ir até lá. É o preço. É o preço a ser pago por desde da tenra idade não ter colocado lá no bercinho. Isso é desafiador.
Diz, mas pastor, não tem problema. Criança dorme aqui, mas quando a gente vai ter a nossa intimidade, então a gente vai para um outro ambiente. Queridos, não é só a intimidade. Não é só a questão da intimidade, ok? É questão de estar junto. É muito mais profundo do que eu consiga explicar. Como diz a irmã White, as minhas palavras, quem me dera ter o dom das palavras de Canaã para que eu pudesse apresentar. Então, é algo que vocês compreendem do que estou falando, mas as minhas palavras não são suficientes para explicar a profundidade que existe no matrimônio. Ela é muito além da intimidade. A intimidade é parte essencial do matrimônio, mas não é o matrimônio, ok? Outras questões que levam casais a dormirem em quartos separados, que não tem que ver com os filhos, é essa questão mesmo de que os dois só se dão bem quando estão em atividade íntima. Em outros aspectos, eles não conseguem dialogar, mesmo sendo os dois da igreja. Por quê? Porque provavelmente aquele que pensa estar em pé, na verdade já está caído. Como assim já está caído? Embora exista o conhecimento cognitivo, não houve a permissão para que esse conhecimento cognitivo se transformasse em mudança de espírito e mente. Então, muitos estão aqui ouvindo e acham isso muito bonito e até pregam, mas na vida prática não desenvolvem o amor, o perdão e o orgulho continua tendo predominância. E acontece então aquilo que vão dizer de incompatibilidade de gênio. E aí alguém um dia me perguntou, pastor, existe incompatibilidade de gênio? E a minha resposta foi, como vai existir incompatibilidade de gênio para duas pessoas que escolheram morrer para si mesmo e nascer para Cristo? As duas nasceram para Cristo. Não existe incompatibilidade de gênio em Cristo. Mas a questão é que nem sempre as duas nascem para Cristo. Às vezes uma quer morrer, mas a outra não. Uma quer morrer e a outra não. E aí sim haverá uma incompatibilidade. Mas aquela que morreu e agora é nova criatura em Cristo Jesus, terá que trabalhar ao lado de Cristo e interceder e orar muito mais do que um outro que não tem esse tipo de dificuldade e jejuar muito mais para poder lidar com essa situação de um marido que é assim ou de uma esposa que é assim, com mais dificuldades. Por isso, continue intercedendo, lutando, ok? Bom, aqui, se abríssemos para comentários, nós teríamos diversos testemunhos a favor e contra, mas quero que fiquem, então, com a ideia de que os homens ou maridos que só procuram as suas esposas para atividades íntimas, agora eu vou usar uma palavra bem forte, tá? Bem forte, que vai doer nos ouvidos de vocês. Os homens que utilizam ou só procuram a esposa para atividades físicas e dentro do lar pouco conversam ou conversam como se fossem irmãos, que vivem como irmãos, estão usando suas esposas como depósito de esperma. Isso é muito ruim. Não deve ser assim. E eu utilizo essa expressão para que vocês vejam em que grau chega. Agora voltemos para o texto, que o Senhor nos abençoe aqui com comentários mais tranquilos. Misericórdia. Para cada privilégio lícito concedido por Deus, Satanás tem uma contrapartida a propor. O pensamento puro e santo, ele procura substituir pelo impuro. A santidade do amor matrimonial, ele quer substituir pela permissividade, infidelidade, excesso e perversão. Excesso e perversão. Pelo sexo pré-marital, que chamaríamos hoje de fornicação, adultério, animalismo, dentro e fora do matrimônio, e a homossexualidade, a tudo isto faz referência este capítulo.
Jesus e o relacionamento familiar. Jesus não impunha o celibato a qualquer classe de homens. Ele veio não para destruir a sagrada relação matrimonial, mas para exaltá-la e restaurá-la à sua santidade original. Ele olha com prazer para a relação de família, onde o amor sagrado e altruísta domina o equilíbrio. Que lindo! Cristo ordenou que homens e mulheres se unissem em santo matrimônio para constituir famílias cujos membros, coroados de honra, fossem reconhecidos como membros da família celestial. O matrimônio cumpre o propósito de Deus. Sim, antes de avançar, retorne comigo aqui para o início. Cristo ordenou que homens e mulheres se unissem em santo matrimônio. Aí você pensa todo o processo, né? Se conheceram, viram características boas em ambos, em relação às obras, que são evidências de uma fé genuína, e que durante um período maior de tempo se sustentam. Existem pessoas que, por quererem agradar a outro ou a outra, eles então cumprem um checklist. Bom, o que é que preciso fazer para conquistar aquela moça e também os meus futuros sogros? Aí eu preciso chegar cedo na igreja, eu preciso participar da escola sabatina, eu preciso preencher a lição, eu preciso participar de tais atividades. Então, essa pessoa, durante um período, cumpre esse checklist e a família vê aquele jovenzinho ou aquela jovenzinha como sendo extremamente espiritual. Mas, aí sim, aí o problema. E aí, já logo, noiva e depois casa. Isso quando não acontece a fornicação. Mas vamos imaginar que a moça fosse firme no sentido de se guardar. Logo em seguida, esse momento, onde está aquele rapaz que estudava a lição, que chegava cedo? Não, ele já conseguiu o que ele queria. E agora ele deixa novamente que retorne aquilo que antes, na verdade, ele nunca deixou de ser, né? Que antes ele agia. Então, é necessário que aqueles que estejam pensando em se casar tenham um período um pouco mais longo de namoro. Eu não estou falando de 2 anos, 3 anos, 4 anos. Existem exceções onde isso aconteceu e deu certo, ok? Mas eu acho muito perigoso. Muito perigoso. O que você recomenda? Eu recomendo que ore a Deus e que busque o Senhor e que busque orientação particular e pessoal de alguém que seja espiritual. Eu tive um namoro de 1 ano e 3 meses, mas minha situação é um tanto atípica. Foi um namoro à distância, confirmação de Deus através de sonhos, então é outra história. Não dá para colocar como regra, mas em geral as pessoas se precipitam, namorando muito pouco, se conhecendo muito pouco e acreditando que aqueles erros que eles visualizam no namoro serão resolvidos no casamento. Não, não serão. Eles só vão piorar, a não ser que esse indivíduo se renda aos pés de Cristo Jesus. Caso isso não ocorra, é de mal para pior. Vocês sabem tão bem disso quanto eu. Eu só tenho 10 anos de casado. Vou completar, na verdade, em janeiro. Por que é que voltei a esse parágrafo? Porque ele diz assim: coroados de honra fossem reconhecidos como membros da família celestial. Quer dizer que aqueles que se unem em matrimônio, procurando viver a vontade de Deus, eles estão sendo reconhecidos como membros da família celestial. Um auxiliando o outro. Um crendo que Deus proporcionou o privilégio de o outro ser instrumento nas mãos de Deus para auxiliar na lapidação do caráter. Então, quando
acontece algo, né, na minha casa ou na sua casa, você deve pensar assim: Deus está se utilizando da minha esposa, do meu marido, para me auxiliar na lapidação do caráter. Às vezes pode ser instrumento do inimigo, pastor? Claro, claro que pode ser. E aí, situações de provas e mais provas. Mas Bíblia na mão, aberta, né, claro, e joelho no chão. E a vitória é certa. Seguindo, o matrimônio cumpre o propósito de Deus. Todos os que contraem matrimônio com santo propósito, qual o santo propósito do matrimônio? Servirem ao Senhor juntos. Juntos. O marido para conquistar as puras afeições do coração da esposa, a esposa para abrandar e aperfeiçoar o caráter do esposo. Acabamos de comentar sobre isso, não é? E ser-lhe complemento, preenchem o propósito que Deus tem para com eles. Um auxiliando o outro, trabalhando juntos, mutuamente, em prol do melhor para o lar. Eles, os cristãos que casaram, devem devidamente considerar o resultado de cada um dos privilégios da relação matrimonial. E o santificado princípio deve ser a base de cada uma das ações. Eles, os cristãos que se casaram, então, Ellen White está escrevendo para cristãos convertidos, ok? E aí alguém que está me ouvindo, talvez maioria ou talvez a metade, estou deduzindo, ok? Posso estar completamente errado. Dentre nós, tem uma situação assim, onde um é da igreja e o outro já foi, agora não é, onde o outro é, mas não tem o mesmo nível de espiritualidade, não tem buscado viver a verdade presente para esses últimos dias, ou ainda uma situação bem delicada de cada um dormir no quarto, de estar naquela situação que eu horrivelmente comentei, do depósito, etc. E fala, pastor, mas isso aí para mim parece irreal. Isso é muito fora do que eu vivo. Sim, isso é muito fora. Por isso você deve orar, jejuar, clamar e buscar ainda mais. Porque quando você lê trechos como estes, falando do ideal, e você olha para a sua situação real, a tendência é desanimar. Mas é nesses momentos que Deus quer dizer, minha filha, eu estou contigo. Vamos juntos. Não desanime. Estou falando com você. Acorda, desperta, levanta, resplandece, segura a minha mão. O que você tem feito? Que preço você tem pago? Vamos juntos? E pode demorar pouco tempo ou mais tempo. Mas um dia você irá testemunhar. Pastor querido, depois daquele período de tempo, demoraram X tempo, mas agora o meu marido está comigo. Agora minha esposa está comigo. A questão é que nós não queremos pagar o preço. Quantas vezes você já orou pelo seu marido? Quantas vezes já tentou apresentar para ele, não em palavras, mas em ações? Lembre-se de orar, se ajoelhe ao pé da cama. Se você, esposa, não tem um sacerdote do lar em casa, mesmo tendo marido em casa, comece você a definir. Ele, em algum momento, vai perceber que os papéis estão se invertendo e ele assumirá esse papel. Porque ele percebe que aquilo que ele deveria fazer é você quem está fazendo. Mas não seja chata, não seja crítica. Entenda, nós homens abominamos a falta de respeito. É por isso que Paulo vai escrever: esposas, respeitai vossos maridos. Depois, nos comentários, vocês podem discordar de mim, caso tenham algo a fazer. E vamos seguindo aqui. Ela escreveu das fortificações que conservam sagrados a intimidade. Em inglês, que significaria privilégios da relação e família.
Blavatsky é de privacidade, ok? Ela escreveu das fortificações que conservam sagradas a intimidade, privacidade e privilégios da relação familiar. Lembre-se vocês que esta expressão, privilégios da relação, tem que ver com a questão da intimidade sexual. E ela escreveu sobre isso. Um amigo me disse assim, todas as vezes que um casal tem relação sexual, dentro daquilo que é lícito, e aí isso demandaria uma conversa com um especialista, porque eu não sou, mas dentro daquilo que é lícito, sem nenhuma aberração ou abominação. Então, Deus se faz presente juntamente com os anjos e é como se o casal estivesse renovando seus votos matrimoniais. Lindo demais isso. Voltando para cá. Ocasião em que as afeições podem ser liberadas. As afeições juvenis devem ser refreadas até chegar o período em que há idade suficiente e a experiência tornarão honrosa e segura a sua manifestação. Quer dizer, existe o tempo certo para que isso ocorra. Alguém um dia perguntou, a partir de qual idade alguém poderia se casar? Alguém perguntou para mim. E eu me lembrei de alguém que um dia me ensinou algo e eu reproduzi. A fala é a seguinte, falando dos homens, ok? Quando você já tem condições de manter uma família. Simples assim. Você tem condições de manter uma família independente dos seus pais? Você tem condições de literalmente tirar aquela donzela do lar dos seus pais e conceder a ela um lar onde você não precisará, pelo menos em grande proporção, para não dizer nenhuma, porque no início existe ainda esse laço até ser cortado por completo, mas viver independentemente em relação à questão financeira. Aí eu entendo que muitos começam morando num puxadinho que é feito no terreno, ou atrás da casa, etc. Mas será que tem que ser assim? Será que não daria para se organizar melhor? Nem que fosse para pagar um aluguel juntos, mas é com o suor de vocês, é com o recurso de vocês. Não, mas eu morei, ou ainda moro no fundo na casa da minha mãe e dá certo. Ok, tudo bem. Mas ela está feliz também ou só você? Então, existem inúmeras exceções, mas eu queria que vocês sempre lembrassem do texto. Deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher. Eu entendo que, por um determinado tempo, exista esta necessidade de você ficar num determinado lugar até conseguirem se organizar melhor. Mas e nesse lugar, se você recebe uma influência que não é positiva, daí você entrará naquela estatística das sogras que não se dão com as noras. Muitas vezes isso é real. Ou dos genros que não se dão com as sogras. Então, pese tudo isso, ok? Existem exceções, mas a regra apresenta que um dos dois não está satisfeito. Então, é algo para pensar e repensar aí. Perigo de levar a excesso o que é lícito. Só pelo título você já consegue imaginar o que o texto vai dizer, não é? Excesso, o que é lícito. Não há em si mesmo nenhum pecado em comer e beber, ou em casar e dar-se em casamento. Era lícito casar nos tempos de Noé e ainda o é igualmente hoje. Se isso que é lícito for tratado apropriadamente e não levado a pecaminoso excesso. Nos dias de Noé, era o desordenado
excessivo amor daquilo que em si era legítimo, se usado apropriadamente, que tornou o matrimônio pecaminoso diante de Deus. Nesta idade do mundo, há muitos a perderem a alma, tornando-se aborrecidos pelo pensamento de casar-se e pela relação matrimonial em si. Eu li errado, vou ler novamente. Tá? Eu li aborrecidos e não é aborrecidos. Nesta idade do mundo, há muitos a perderem a alma, tornando-se absorvidos pelo pensamento de casar-se e pela relação matrimonial em si. Então, o indivíduo quer se casar, não é para compartilhar de um lar cristão onde os dois vão buscar a Deus juntos, mas ele quer se casar pela intimidade, pela questão da sexualidade. E depois que se casam, e aí para aqueles que são solteiros, vocês não vão entender a minha fala, mas aqueles que já foram casados e que são casados vão entender. Uma das coisas que menos se faz depois que você já tem certo tempo de casado, em relação à frequência, é a atividade íntima. Porque depende de uma série de fatores, depende de uma série de ciclos, depende da questão emocional, para, a não ser que sejam robôs que combinaram X, Y, Z e cumprem isso independente da situação, então a coisa vai funcionar. Mas se são pessoas comuns que até definiram certos aspectos pela questão, o próprio casal combinou assim, X dia, Y dia, tal horário, tal situação. Querido, casamento não gira apenas em torno de sexo, ok? Ele faz parte, ele é essencial, mas ele não é o casamento. Deus pôs homens no mundo e é seu privilégio comer, beber, negociar, casar e dar-se em casamento. Mas só é seguro fazer essas coisas no temor de Deus. Devemos viver neste mundo em função do mundo eterno. Bom, eu vou parar por aqui, porque provavelmente surgirão comentários. Gostaria de concluir dizendo que, se você é casado, participou deste conteúdo e não existe intimidade entre você e seu marido, entre você e a sua esposa, com a frequência com que você gostaria, dentro daquilo que é honroso, ou se já faz muitos anos, ou se um dos dois não gosta, a mulher não gosta, ou se não pode. Converse com alguém que você tenha confiança, bem, e isso será muito bom para vocês. Isso vai ser muito, muito importante para o relacionamento de vocês. E por que digo isso? Porque quando não existe esse elemento, que é muitíssimo importante, o que vai acontecer é aquilo que nós já ouvimos aqui, a palavra de Deus. Estamos lendo a palavra de Deus. O que nós lemos é que a mente, queridos irmãos, ela vai para um outro caminho. E no dia, vou pegar pesado aqui, e no dia em que aparecer diante de você um vídeo pornô, ou uma mulher sedutora, ou infelizmente uma irmã usando um decote na igreja, ou uma saia mais apertada, ou num outro ambiente alguém com uma calça daquelas assim bem coladas que mostram todo o corpo. Esse indivíduo, o marido, e aí eu não vou falar das esposas, mas vocês podem imaginar em situações para vocês, aquilo gerará uma, uma afeição. E aí eu concluo dizendo o seguinte, que se você não admira o seu marido, você está a um passo da decadência do matrimônio. Se você não admira a sua esposa, você está a um passo da decadência do matrimônio. Então, você, quando falar da sua esposa, precisa encher o coração de alegria. E você, quando falar, ok, do seu esposo, também precisa ter isso. Como se, não que você vá fazer, mas
Agora eu vou reproduzir a fala do pastor Wallace Barbosa. Você lembra daquele tempo da década de 80, 90, quando as menininhas tinham posters, cartazes dos seus cantores favoritos no guarda-roupa ou na entrada da porta? Pegue aquela ilustração. É como se a sua esposa tivesse um pôster seu na porta do guarda-roupa. E quando ela abrisse, ok? Ela fica, nossa, esse é o amor da minha vida. Obviamente, nosso grande amor é Jesus, ok? Mas eu estou falando na situação marido e mulher. E aí, quando eu penso na minha esposa, por exemplo, meu coração se enche de alegria. E você, quando pensa no seu marido? E você, quando pensa em sua esposa? Então, se existe, irmão, nesse momento uma tristeza no seu coração, um pesar, então dê um tempinho para Jesus para poder abraçar você e dizer, meu filho, eu estou com você. Vamos juntos, tá bem? Deus abençoe vocês, que este conteúdo tenha tocado o coração e espero não ter falado nada que tenha ofendido cada um de vocês. A ideia é sempre que cada palavra seja banhada no sangue do Cordeiro. Bom, meninas, coloco à disposição de vocês Amém. para orar. Amém. Louvado seja Deus. Como meu coração enche de alegria. É certo que em alguns momentos dava vontade de ir lá e digitar misericórdia, que Deus nos ajude, mas eu posso glorificar o Senhor nesta manhã, porque Deus tem me dado o privilégio, pastor, de todos os dias buscar ser melhor e viver para o reino dele, com muitas dificuldades, mas podendo ver a mão do Senhor a dirigir em cada circunstância todos os dias. Vamos orar? Eu gostaria de ver as mãozinhas aí, alguém pode me ajudar? Meu telefone está a travar o tempo todo, às vezes eu tento mudar a tela aqui e já trava. Alguém pode nos ajudar com as orações? Quem gostaria, irmão Éden? Consigo ver aqui aparecendo. Tem mais alguma mãozinha levantada? Pastor, o senhor pode fazer a primeira oração, o irmão Éden faz a segunda, e teremos a terceira cantada. Quem poderia fazer a terceira oração cantada? Eu não... Juninha, irmã Nice está aí na sala. Será se ela pode? Às vezes ela está... Manice, você pode fazer a terceira? Amém, Deus seja louvado. Então vamos orar. Aqueles que puderem, vamos nos curvar e falar com o nosso Deus. Pode começar, pastor. Louvado seja teu santo nome, Senhor, que falou conosco nesta manhã sobre coisas tão profundas. Há entre nós, bom Deus, diversas situações, diversos nomezinhos, diversas pessoas, ó Pai, homens e mulheres, alguns solteiros também, outros casados. Deus poderoso, Pai bendito, tenha misericórdia de todos nós. E em cada situação atue, para que aquilo que vimos como sendo ideal seja por nós buscado, seja por nós praticado. Auxilia-nos, ó Deus. Dá-nos ânimo. Não permita que haja desânimo. O Senhor abomina, bom Pai, as práticas licenciosas, a promiscuidade. Coloque em nosso coração desejo por santidade. Dá-nos, Senhor, força de vontade para tomarmos as escolhas corretas a teu lado. Que haja, Senhor, determinação para sermos luz para nossas esposas e elas para nós, seus maridos. Ajude aqueles que têm dificuldade em relação aos filhos, porque isso pode também atrapalhar a relação do casal. Por favor, meu Deus, fale a nós. E que os comentários que virão depois também sejam banhados no sangue do Cordeiro. Oramos em nome de Jesus. Amém. Continuando, ó Deus, na tua santa presença, peço misericórdia, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados.
que cada família aqui possa ser abraçada pelo seu Santo Espírito. E também, Senhor, eu já com 25 anos de casado, tem outros aqui talvez com mais anos, e ver que nós estamos esforçando nessa jornada para caminharmos a uma perfeição. Às vezes, quando solteiros, nós imaginamos uma coisa, só que a vida nos leva a outros momentos difíceis de resolver. Por isso nós imploramos que eu creio que todo casal que passa por dificuldades, que em relação ao que o Senhor gostaria que, como o Senhor colocou o que queria que fosse o casamento. E às vezes filhos e outros problemas, há uma mudança e que nós possamos estar sempre voltando ao caminho certo. Tenha misericórdia, Senhor, dos casais aqui, dos casamentos, das famílias. Eu te falo novamente que o seu sangue que por nós foi derramado, que não venha ser em vão, que possa ir para o céu, não só o cônjuge, não só o casal, mas também os filhos, né? Os que tiverem netos, que possam subir as famílias para o céu. Tem misericórdia de nós. Nos dê um bom dia, em nome de Jesus. Amém. Divino companheiro do caminho, tua presença sinto logo ao transitar. Eis que dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz-me morar, dá para sempre. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador pode atacar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Fazem-me morar, dá para sempre. Fica, Senhor, meu Salvador. Enquanto estiveres ao meu lado, sempre terei forças para caminhar. Segura na minha mão, divino mestre, não me deixes vacilar. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, fazem-me morar, dá para sempre. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém. Amém. Deus seja louvado. Fica, Senhor. Tu tens o meu coração para pousar. Obrigada, irmão Éden, pela oração. Obrigada, pastor. Obrigada, irmã Nice. Deus seja louvado. Nesse momento, eu falo que é o momento em que a gente consegue dizer ufa, né? A gente consegue
digerir a mensagem, porque é uma mensagem forte, eu tenho certeza que da mesma forma que foi para mim, deve ter sido para você também. Pela oração do irmão Éder, a gente sente assim também, chega a ser, está ofegante, né? Às vezes o próprio pastor falava assim, eu vou pegar um pouco pesado, mas o nosso Deus é o Deus do sim, sim, não, não. E eu gostaria de ver as mãozinhas levantadas para dizer o que o Espírito Santo falou ao seu coração, o que está a falar, ou um testemunho. E Elô, Aurenice, Keila, quem puder me ajudar aí com as mãozinhas, vocês vão me dando um toque aí das mãozinhas levantadas. Por hora eu não Vamos só pedir que sejam breves nos comentários para que outros também possam participar. Amém, pastor. Deus seja louvado. Obrigada. Irmã Rosélia Brum, acho que é assim mesmo. Seja bem-vinda, minha querida, pode abrir seu microfone, que o Espírito possa falar. Amém, obrigada, louvado seja Deus. Eu achei de extrema importância que o pastor falou sobre a idade para começar a namorar. Quando ter condições de manter uma família, sem a condição de tutores, né? Porque muitas vezes a pessoa, ela pensa com o corpo, e então decide ter um relacionamento. Muitas vezes os pais permitem, mesmo a criança tendo 15 anos, ou, né, uma idade assim, que não tem assim uma maturidade. E isso é muito sério, porque o irmão, na oração, ele mesmo menciona que o casamento nem sempre é aquilo que a gente pensa que é, porque muitas vezes a gente fica muito deslumbrada, né, com o relacionamento, entra num casamento, então só traz misérias. E como é importante isso, né, pensar muito bem antes de começar um relacionamento, porque é daqui para a eternidade, não aqui e só baseado assim às vezes numa necessidade física. Esse é o meu comentário. Amém. Deixa eu falar uma coisinha rapidinho aqui sobre o comentário da Rose. Fique à vontade, pastor. Eu visitei um casal não, a esposa não estava. Visitei um irmão sábado e ele me disse, pastor, se eu tivesse esperado mais, se eu tivesse orado mais, se eu tivesse tido mais orientações, eu não teria me casado tão novo. Então, muitas vezes deu certo, né? Alguns de vocês aqui se casaram bem novinhos e deu tudo certo. Mas nesse caso dele não deu certo. E hoje padece demais, hoje sofre demais. Então, imagina assim, alguém que começa a namorar aí com 13, 15 anos, vai namorar quanto tempo? A probabilidade de ter fornicação é muito grande. Então, vamos orientar, né? Se vão agir da maneira correta é outra história. Mas da nossa parte cabe orientação. O casamento não é um mar de rosas. Ele tem momentos que são extraordinários. Mas, em geral, nós sabemos que é desafiador. Quando você não tem ao seu lado alguém que busca o Senhor Jesus como você, procura buscar sabendo do ideal, isso se torna muito, muito complicado. Então, não é para desanimar ninguém, mas é crendo que, ao se colocar joelho no chão, com a Bíblia na mão, Deus vai orientar, Deus vai guiar. Na verdade, pastor, eu diria que o casamento é sim um jardim, né? Um mar de rosas. Só que às vezes a gente esquece que as rosas têm espinhos, né? E é por aí. Então, eu já vou permitir o irmão Éden falar, que está aí, a irmã Lídia, eu não sei quem levantou a mãozinha primeiro, nós temos aí agora um monte de mão, eu consigo visualizar aqui, mas quando os meus filhos eram bem pequenos, que eu conhecia a verdade, eu li em algum lugar, não sei, que nós deveríamos orar pela vida conjugal dos nossos filhos desde a infância. E ali eu aprendi. É certo que nem sempre temos resultados positivos, mas devemos fazer a nossa parte. E o Senhor Deus certamente não nos deixará órfãos. Irmão Éden, seja bem-vindo, pode abrir seu microfone.
Olha, é o seguinte, que às vezes a pessoa pensa que casamento vai casar, vai ter um filho e vai colocar ele na escola e vai estar tudo certo. Só que quando a pessoa casa, o filho vem, aí você pensa assim, agora é só dar comida, colocar comida na boca e daqui a pouco tá comendo sozinho, beleza. Só que aí a criança não quer comer, por causa da minha filha, ela não queria comer e deu problema. Depois, quando é para escolar, veio um problema também na van, problema do pânico. São coisinhas que foram entrelaçando, né? Então, automaticamente, ela é aquela pessoa assim que já sai acendendo a luz todinha da casa, quando vai tomar uma água e não apaga nada, medo. E se acabou dormindo com a mãe, por causa que se acorda de noite, tem que saber. E a mãe começou, eu vou para lá para não te perturbar. E são coisinhas assim que vai acontecendo, não, não tem assim uma regra, ou seja, você não consegue ter um padrão assim, vai acontecer isso, você faz isso. Ou então é complicado. Em resumir, para poder resumir a história, nós temos que colocar nas mãos de Deus para saber Amém. lidar com os problemas, Essa tá? é a regra, irmão. Eu ia dizer isso. Entendeu? O Senhor, amém. Deus seja É louvado. Não tem isso. outra regra. Não tem, pô, sinceramente, se tivesse alguma coisa assim, fosse alguma prova de escola, que você poderia tirar 10, né? Mas na prática, as coisas fogem do controle. Não é porque a pessoa às vezes não quer, porque se fosse só o roncar, às vezes poderia ser até mais fácil resolver. Mas não é só isso. São coisas que vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo. E é por isso que, às vezes, essas pessoas chegam aos 50 anos de casado e, em vez de dar um buquê de rosa vermelha, dá um buquê de rosa, assim, de amizade. Eu não esqueci qual outra cor que representa mais, assim, aquela amizade. Eu acho que é um salmão, uma coisa assim. Por causa Mas fique que... tranquilo, irmão. O que eu vejo é que, assim, é possível resolver e é possível viver com a alegria, É, independente das circunstâncias, se colocarmos é, Deus, porque as permissões de Deus em situações é para nos aproximar mais dele, para que o nosso eu morra. Eu vejo dessa é, forma, né? eu não queria nem falar, sinceramente, nos comentários, né? Mas aí, como comentou assim um pouco a oração, eu falei, vou explicar o que são as minhas palavras também, né? Um Nós pouco, né? entendemos, mas que o Então, Espírito Santo fala mesmo, né? Eu vou passar para a irmã é, Lídia, para a gente tá, conseguir, porque tá, temos aqui uma... Irmã Lídia, seja bem-vinda, minha tá, fique querida. com Deus. Bom dia. Obrigada, irmão Éden, Deus seja louvado. Bom dia, irmãos. Foi falado, a Rosélia falou das idades, a irmã também, e eu só vou dar um testemunho bem rápido, como o pastor orientou a gente. Eu tenho 2 meninos adolescentes que o pastor conhece, tem nos ajudado na orientação deles, e existe um costume, e a irmã, na orientação da criança, eu digo assim, tudo que nós pudermos ler e assimilar, que nos auxilie na orientação dos nossos filhos, a gente deveria fazer. Antes de eu engravidar, eu e minha cunhada engravidamos na mesma época, e nós compramos muitos livros que existem na igreja que, que auxiliam a gente na educação das crianças. Fundamentos do lar cristão, orientação da criança, o lar adventista. A gente, como cristão, a gente deveria fazer o uso dessas bênçãos que Deus colocou na nossa vida. Uma das coisas que a gente fez com os meninos é isso que foi comentado. A gente lia ao pé da cama das crianças, antes deles dormir, quando eles eram mais novos. Todas as noites sentava e lia um livro para a idade deles, que era da igreja.
E quando tinha alguma história em relação a, como a história de José, a história de Moisés, que falava do casamento, Esther, essas coisas assim, nós orávamos com eles, pedindo que Deus educasse a esposa deles. Porque eu sempre falava, Deus, a esposa de vocês está crescendo e Deus está educando elas. Então a gente vai orar para que Deus separe a esposa de vocês e eduque da forma que Ele quer. Hoje meus filhos têm 14, 17, 16 anos, vão fazer 13 e 16, vão fazer 14 e 17, e o meu de 17, graças a Deus, ainda não está namorando, mas vai chegar numa época, trabalha, né? E vai chegar na época dele. E a gente já conversa com ele sobre isso, sobre relacionamento, sobre esperar, sobre escolher alguém que é dentro dos princípios. E eu falo para ele, filho, não é só ser adventista, não é só ser batizado. Tem que ser uma pessoa adventista que viva amando a Deus. Porque às vezes é adventista, mas não vive o princípio. E tem que ser alguém que vai te ajudar a estar perto de Deus, que te ponha, pense como você, em crescer na vida, em trabalhar, em estudar, então, assim, a gente sempre tem que caminhar. Eu sei, o princípio do meu lar é Deuteronômio 6, que fala, 6:9, acho que né, pastor? Uma coisa assim, que fala que a gente tem que incutir caminhando, sentado na mesa, caminhando no caminho, e assim vai. A gente falha, a gente não é perfeito, mas a gente tem que tentar constantemente o que Deus quer para o nosso lar. Amém. Amém. Muito obrigada, irmã. Deus seja louvado. Irmã Naudília, seja bem-vinda. Pode abrir seu microfone, minha querida. Bom dia, o meu bom dia com Jesus. Então, irmãos, é profundo essa pregação. É muito profunda. E ela é verdadeira, ela teria que estar no dia a dia de nossas vidas. Ela teria que estar. Se não está, porque nós não crescemos aqui na igreja, nós estamos há pouco tempo na igreja em relação a outros irmãos, mas os nossos outros irmãos também deveriam ter tido princípios, sem conhecer mesmo a palavra de Deus, sem conhecer a Igreja Adventista do Sétimo Dia, sem conhecer as profecias, os livros da profecia da irmã White, sem conhecer isso já nasce, isso já tem família, meus irmãos. Eu conheço a minha família, meus pais, que cresceram e nos criou com esses princípios todos, sabe? É coisa assim, eu me arrepio todinha, eu me lembro dos meus pais, eu fico emocionada, porque meus pais nos deu esse exemplo. O meu pai minha mãe teve 18 filhos, meu pai nunca traiu a minha mãe, entendeu? Meu pai nunca traiu a minha mãe, meu pai assim, não vou me contar dos meus pais, não, deixa para lá, é coisa linda demais, me faz até chorar. Meu pai era igual os princípios da irmã White, lá adventista, meu pai era assim com a gente. Meu pai não conhecia a Bíblia, meus filhos, ó, a verdade liberta vocês, não minta para o seu pai, não minta para sua mãe, porque a mentira ela vai condenar você. Se eu chegar aqui de viagem, de encontrar alguma mentira com vocês vão apanhar demais. Então, meu pai pegava todos nós, enquanto um não falava que foi aquele que fez aquela coisa, todos nós apanhávamos. Por quê? Ele falou assim, um tem que vigiar o outro, um tem que aconselhar o outro, um tem que acudir o outro. Então, até nessa coisa aí. Então, se alguém fazia alguma coisa errada, a gente ficava escondendo para não falar, aí todos tinham que apanhar, enquanto aquela pessoa não dizia que era ela. E aí aquela pessoa apanhava dobrado, sabe? Às vezes era incrível, sabe? Minha irmã falava assim, que eu era dedo duro, né? Aí eu falava assim, meu pai foi fulano. Eu era mais velha também, né? Então eu estava vigiando, aí foi fulano. Então, antes que ele começava a bater em todo mundo, eu pegava e falava, foi ela. Faz ela contar. Aí, por ela não contar, meu pai batia um pouco mais nela. Então, vamos mudando de assunto, voltando ao assunto aqui do sermão. Nós temos que ser o quê? Eu acho que a gente tem que se casar para fazer a outra pessoa feliz. Isso é empatia.
temos que ter isso na nossa vida. Eu, infelizmente, me casei e não vivi com meu marido, vivi só 20 anos. Eu já tenho 30 de separado. E nos separamos porque ele não aceitou a mensagem adventista do sétimo dia. Exatamente por isso. E isso eu passei muita tristeza, foi muito triste. Tipo de, eu já falei aqui na sala, mas repito, foi de, tipo assim, queimar a Bíblia, queimar todas as minhas roupas, soldar minha casa com solda elétrica. Até então, eu tomei uma posição. Eu falei assim, não, já não aguento mais, vou me separar. Então, foi esse, bater nos meus filhos, bater muito mesmo, pegar lá na igreja, bater, esconder, e polícia, procurar meus filhos, cadê meus filhos? É coisa assim de arrepiar a cidade toda, de botar toda a cidade de Teoflotone, assim, pensando, por que isso? O que aconteceu? Sabe? Então, foi muito drástico, porque a gente aqui em Teoflotone, a gente tem um conhecimento muito vasto, sabe? Tinha, né? E ok, eu acho que eu me casei para fazer meu marido feliz. Isso eu já tinha dentro de mim. Minha filha, casamento é um só. Então, essa coisa de gente católica, assim, bem conservador, minha filha, casamento é um só. Por isso eu sofri demais durante o meu casamento, pensando nisso que meus pais me disseram. Mas quando eu encontrei Jesus, o verdadeiro Jesus, ele me disse o seguinte, minha filha, eu quero que você seja feliz. Se não deu certo com esse, eu te consolo. Não é isso que eu quero te dar. Carros, por exemplo, carros novos que ele me deu para eu não ficar na igreja mais. E Deus me falou assim, não, minha filha, não é esse o seu. Pode entregar, devolve o carro. O que eu quero te dar, o que eu quero para você, minha filha, ferrugem não vai recorrer, nada nesse mundo, nada vai tirar de você. É a salvação em Cristo Jesus. Então, muitas vezes eu pensava, Senhor, por quê? Eu quero meu marido, eu amo meu marido, meu primeiro namorado, meu primeiro marido não foi o único, meu primeiro namorado, pai dos meus filhos, né? Então, por que, Senhor, ele tem que ir embora? Ele foi, sabe? Ele mesmo foi embora. Então, eu acho que a gente tem que viver os princípios, né? Os princípios de Deus. Se nós vivemos os princípios de Deus, é ser sincero, ser verdadeiro, ser honesto, sabe? Um com o outro, nunca a esposa mentir para o marido, eu não mentia para ele, por isso que eu vivia infeliz, sabia? Você acredita isso? Eu vivia sempre mentindo, falando assim, não é isso. Hoje em dia, eu sou aconselho para qualquer mulher, qualquer esposa, nunca minta para o seu marido, nunca minta. Não mente, porque a mentira é terrível. A mentira que leva uma desgraça para o lar. É por causa da mentira, essa pequenininha palavra, mentir. Mentir, eu não comprei não, foi fulano que me deu. Eu fazia isso direto. Irmã Aldília, eu preciso pedir para a senhora resumir, porque o pastor tem outra sala e aí ainda tem alguns comentários. E aí, se a senhora puder resumir para a gente pular a vez. Resumindo, então, nunca se case para ser feliz, case-se para ser, como é que é? Como é que é? Nunca se case para fazer, para ser feliz, mas sim para fazê-lo feliz. Amém. Amém. Deus seja louvado. Muito obrigada, irmã. Deus abençoe. Nos desculpe aí pela intervenção. Pastor Rogério, o senhor ainda está conosco? Juninha, tinha o microfone aberto. Eu já não vou tenho dar a nome. palavra. É só um minutinho. Galaxy. É porque o pastor, Daqui a alguns, como eu estou no conselho de pastores, daqui a pouco eu preciso seguir para as atividades. Então, se houver alguma pergunta que alguém queira fazer, eu fico à disposição mais uns 5 minutinhos, depois eu preciso ir para as atividades, tá bom? E nós agradecemos, pastor. Quem abriu o microfone aí com titulação de Galaxy, gostaria de fazer alguma pergunta, alguma observação? Oi. Bom dia, você pode se apresentar para a gente? Meu nome é Uda, né? Eu estou acompanhando, né, as pregações do pastor, estou gostando muito mesmo, eu estou aprendendo, e eu vejo que Deus, né, está usando ele para falar as palavras que a gente sente, irmão, que nós precisamos, né, aprender mais da palavra de Deus, e a forma
dos casados, né? Eu sou divorciada, lutei, mas não deu certo, mas eu resolvi na minha vida de dedicar a minha vida a Deus e não olhar mais para trás. Meu filho casou e dentro de um ano separou, e eu falei, não case, que essa moça não quer nada com Deus, não vai dar certo. Ele temou e casou. Dentro de um ano, ela mandou ele embora, ele de casa. Ele está separado. Bem triste, né, irmão? Porque a gente dá conselho que não vai dar certo, que não vai dar certo. Ele falou assim, não, mas Deus pode mudar o coração dela. Mas ela nunca quis nem mesmo fazer um estudo bíblico, não quis nada. E falei assim, é difícil, ela não vai aceitar. E aconteceu o que eu tinha previsto, né? Ela largou ele, não quis nada com ele, tá ainda, tá sofrendo, né? Tem 2 meses de separação. E peço aos irmãos para orar por ele, meu filho se chama Gabriel, que ele põe a cabeça dele no lugar, que ele não desista do caminho de Deus, que ele segue a vida dele, né? Com Jesus na frente, porque eu já falava que não ia dar certo. Que ela é uma mulher incrédula, nunca não gosta de adventista, e o que a gente pode fazer, né? Agora é orar por ele, para ele vencer isso aí, né, irmão? Só que eu queria falar isso. Amém. Obrigada. Deus seja louvado. Nós vamos orar sim. Nós que agradecemos. É Uda mesmo, né? O nome? É Uda, é Uda. Isso. Muito É que a obrigada. irmã Heloísa, né? Ela me convidou, né, para essa para abaixar o Zoom, né, para mim entrar nessa sala, e estou gostando muito. Eu agradeço a irmã Luísa muito. Louvado seja Deus. Você é muito bem-vinda, irmã. Amanhã estaremos aqui novamente, todos os dias. E eu gostaria de tentar aqui, o irmão Jair, ele colocou o contato do Fábio Maia, e é uma pessoa que tem a aprovação do pastor Rogério, que pelo visto conhece. Então, quem quiser pegar aí o contato, eu não consigo abrir aqui mais para poder repassar, mas você que está tendo acesso ao chat aí, pode anotar, copiar o contato aí do irmão Fábio, que é um terapeuta para casais, e também atende online, e certamente será um apoio bom para você, para sua família. Deus seja louvado. A irmã Jaqueline também, ela deixou uma observação que eu achei muito pertinente. Infelizmente, ela teve que sair antes de poder falar, e ela falou da importância das crianças dormirem em quartos separados de seus pais. Vocês podem observar lá no chat também a observação da irmã Jaqueline. Nós agradecemos a Deus porque essas pessoas que têm mais experiências e estão aí deixando a sua contribuição para que a nossa vida melhore. Às vezes, os nossos filhos, eles têm um despertamento incomum aos nossos olhos para o sexo prematuro, e a gente não sabe o porquê. E, mas ele não vê, a gente procura no momento. Irmãos, vamos orar. Ao Senhor pertence todas as coisas, mas a nós é dado o livre-arbítrio de escolher o melhor conforme o que Ele nos orienta, e nós estamos recebendo a luz, que o Senhor nos ajude a colocar essa luz em prática. Pastor Rogério, o Senhor ainda está conosco, nós vamos orar, vamos nos despedir, eu gostaria de já deixar o convite a todos para amanhã, às 5 da manhã, horário de Brasília. E alguém gostaria de fazer a oração final? Eu posso fazer? Sim, a irmã Uda. Deus abençoe, irmã Uda. Deus seja louvado. Pode sim. Oremos então. Só um minuto. Pastor Rogério, você tem mais alguma contribuição? Ainda tem um minutinho? Sejam todos firmes, e animados. Isso que nós colocamos hoje, entenda assim como sendo o ideal de Deus para nós. Mas existem inúmeras exceções, né? Mas quando nós nos acostumamos a viver
nas exceções, nós estamos nos acostumando com o medíocre. Então, vamos buscar o ideal de Deus. Existem situações que envolvem detalhes, como, por exemplo, o irmão Eden colocou, que envolvem questão de saúde, questão de enfermidade. Mas, em geral, nós podemos avançar, sabe? Nós podemos ir mais. E vamos lembrar de orar especificamente por aqueles que assistiram esta aula e que estão em situação de divórcio, situação de viuvez, onde a saudade é muito grande. E também em relação aos pais que estão vendo o casamento dos filhos naufragar. Nossa, uma irmã Uda bem colocou, né? Irmão Uda, vamos orar também por ti, pelo filho, para que Deus ilumine. Oremos. Eu concluo dizendo, irmãos, o perigo do jugo desigual. Inculquem isso na cabeça dos vossos filhos. O perigo do jugo desigual. Bom, Deus abençoe cada um de vocês. Nos vemos amanhã. Amém. Amém. Pode orar, irmã Uda. Oremos. Querido e bondoso Deus que estás nos céus, nós estamos aqui reunidos em família para te pedir a sua presença, Senhor. Nos conduz, Senhor, as nossas famílias com o caminho certo, o caminho do bem. Ajuda-nos a afastar de tudo que é mal, tudo que é mal. Não nos deixa que nós venhamos seguir os caminhos tortuosos dessa vida, que nós venhamos escolher o certo, igual o Senhor fala na tua palavra, que nós andamos pelo caminho certo, Senhor. Ajuda que os nossos filhos possam trilhar o caminho da verdade, que ele não venha desviar para o caminho tortuoso, Senhor. Eu te peço, Senhor, as tuas bênçãos para cada família aqui presente, para o nosso pastor que trouxe essa mensagem de importância para cada família, para cada cônjuge, que possa ler mais as suas palavras e ver em ti o seu amor, o seu cuidado por cada um de nós, Senhor. Eu te peço, Pai, a sua presença mais uma vez nos conduz durante todo esse dia, o que nós vamos fazer, nos protege de todo mal. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Até amanhã, pessoal. Até amanhã. Bom Deus dia a abençoe. todos. Até Até amanhã, se Deus amanhã. quiser. Eu amo vocês. Amo você também, Ronaldinho. Até amanhã. Tenham todos um bom dia. Amém. A você também.